Tássio, o que é esse negócio de valoração de lance? Valoração de lance nada mais é do que você saber quanto de verdade você está pagando. Contrário ao que a maioria das pessoas pensam, eu comprei por 100, o imóvel vale 200, eu vendi por 200, eu ganhei 100. Isso é uma afirmação inválida. Inválida por quê? Porque além dos 100 mil de aquisição, você tem aquilo que nós chamamos de despesas acessórias. Nada mais é do que o seu lance é de 100 mil reais. Vamos tratar assim, 100 mil reais. Se o seu lance é de 100 mil reais, nós temos aqui as despesas acessórias, que vai girar. Tá, o que são essas despesas acessórias? Comissão do leiloeiro, comissão leiloeiro, comissão do leiloeiro. Nós temos aqui no caso dos imóveis o ITBI. Nós temos aqui a taxa de registro de imóveis. Nós temos aqui alguma eventual reforma que nós vamos fazer. Alguma eventual reforma que nós vamos fazer. Ou seja, tudo isso aqui eu vou calcular que vai ser mais ou menos algo em torno aí de 10% desse valor. Tássio, é sempre 10%? Não, eu estou fazendo uma suposição para cálculo. Isso significa que o meu valor de lance, meu VL, mais a minha despesa acessória. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui está tudo feio. O meu VL mais a minha despesa acessória é igual a valor de lance mais despesa acessória é igual aqui, provavelmente, a 110 mil reais. 110 mil reais. O meu valor de venda, valor pago menos valor de venda, que provavelmente vai ser os 200 mil reais, aqui então é igual a 90 mil reais. Ou seja, eu estou acabando de te comprovar que não é porque você comprou por 100 e vendeu por 200 que você vai ganhar 100. Os meus alunos, aqueles que andam comigo dentro do mundo dos leilões, eles têm acesso àquilo que eu chamo de calculadora de lance, que é justamente uma ferramenta criada para fazer esse cálculo de maneira automática. Inclusive, time, abre aí, por favor. Abre aí, por favor, a calculadora de lance, para a galera ver e entender que é plenamente possível você fazer esse cálculo de maneira totalmente automática ou automatizada, de forma que essa aqui é a nossa calculadora de lance de imóvel. Ou seja, aqui eu tenho, vou usar esse aqui que já está preenchido como exemplo. Eu tenho aqui o valor de lance no valor de 5.570.000, eu já setei aqui a comissão do leiloeiro em 5%, já setei o ITBI em 3%, dívida e condomínio eu não coloquei nada porque não tem, laudêmio também não tem, registro em cartório, eu tenho ali 15 mil reais. Isso significa que o meu valor de lance de 5.570.000 é, na verdade, um valor total de lance de 6.030.600. Isso é o que eu efetivamente vou pagar. Identifiquei que aquela possível oportunidade, o site do leiloeiro é verdadeiro, porque eu fui lá na Jusesp e consultei aquele site do leiloeiro. Eu identifiquei que, mercadologicamente falando, aquilo ali trata-se de uma oportunidade real por conta do valor de mercado. Documentalmente falando, Tássio, eu realizei uma análise documental e concluí que tanto o edital, quanto a matrícula do imóvel, quanto todas as nuances relacionadas à documentação
corresponde àquilo que eu estava esperando, principalmente com relação à responsabilidade das dívidas que recaem sobre aquele bem. Falando, Tássio, de valoração de lance, eu tenho um ROI positivo, ou seja, aquele ROI ele me atende. Uai, Tássio, como assim? Todo ROI é positivo? Negativo. Existe ROI que é positivo, porém, ele não é interessante. Uai, eu não entendi esse negócio. Que porra é essa, Tássio? O Tássio, lá de trás, tudo que ele queria era o quê? Ele queria lucrar R$1.000 num carro. Quando eu lucrava R$1.000 no carro, vocês não estão entendendo a festa que eu fazia. Por que, Tássio, que você fazia festa? Porque aquilo ali, para mim, no meu padrão de referência daquela época, era algo extraordinário, era algo sensacional. Eu achava, poxa vida, eu vou dominar o mundo agora. Só que, em uma operação hoje, para mim ganhar menos de R$100.000, para mim não faz sentido. E é por isso que eu estou falando para vocês da necessidade de você ter uma estimativa de lucro adequada ao seu padrão de referência atual. Você tem que entender o seu momento. Não adianta você ficar ambicionando coisas grandes, sendo que o seu momento é de você começar pequeno. E não tem problema nenhum em você fazer isso. Eu já te comprovei que é plenamente possível você começar no mundo dos leilões até sem dinheiro. Então, respeite a sua fase, respeite o seu momento. E leilão é, para mim, uma excelente forma de investir o meu dinheiro, o meu patrimônio, porque ele permite eu começar sem dinheiro, ele permite eu começar com R$100, ele permite eu começar com R$1.000, ele permite eu começar com R$10.000, ele permite eu ampliar o meu poder de multiplicação de patrimônio se eu tiver 100 mil, se eu tiver 1 milhão, se eu tiver 10 milhões, se eu tiver 100 milhões. Ou seja, é para mim a forma de investimento mais democrática que existe. E eu preciso que você entenda e viva isso na sua essência. Tássio, validei tudo isso. E agora, qual que é o quinto passo? O quinto passo é justamente você se cadastrar. Se cadastrar e se habilitar. Se habilitar no leilão. Esse aqui é o passo mais simples, é tudo altamente intuitivo, ou seja, você vai cadastrar, vai colocar seus documentos, habilitação, comprovante de endereço, e aí a partir daquele momento, a partir daquela hora, você vai ali ser registrado naquele leilão e vai ser necessário você se habilitar para aquela oportunidade que você quer aproveitar. Ou seja, esses 5 passos, executando esses 5 passos que eu acabei de falar para você, você certamente vai conseguir alcançar uma arrematação de sucesso. E se o imóvel estiver ocupado, o que é que vai acontecer? Quando o imóvel está ocupado, existe um negócio chamado emissão de posse. Esse é um instrumento jurídico que te garante que, se você comprou aquele imóvel, você vai levar. É um procedimento judicial, já consolidado na nossa doutrina pátria, vigente atualmente, que permite que você, ao comprar um imóvel, e aquele imóvel está ocupado por um terceiro de boa fé ou de má fé, se aquele terceiro não sair de bom grado, ou seja, não sair de maneira, uma emissão de posse pacífica ou uma emissão de posse extrajudicial, você pode ali, então, usar-se do mecanismo judiciário para prover aquilo, ou para fazer aquela desocupação acontecer. Tássio, como que isso funciona? É um procedimento judicial, o seu advogado, ou, se você for advogado, você vai peticionar nos autos do processo que deu origem àquele leilão, e aí, então, você vai realmente fazer aquilo ali acontecer. Não é você, não é seu advogado que vai bater na porta da pessoa e mandar ela vazar. Vai ser um oficial de justiça. Vai ser o oficial de justiça que vai lá e vai cumprir aquela determinação, aquela ordem judicial e vai fazer com que aquele negócio ele realmente aconteça. Então, é isso que você precisa saber sobre emissão de posse. Grande prazer.